Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais uma live, vamos iniciar mais um dia do Júlio da Virada. E aí, como vocês estão? Como tá as coisas aí? Dormiram bem? Descansaram? Vamos começar mais um dia? Na quarta-feira aqui, Júlio da Virada, ouvi mais uma história de vitória, mais uma história de superação. Vamos começar mais um dia? Acordaram cedo, acordaram animado? Me diz aí. Estão me ouvindo bem? Me diga aí. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia, Dimara, Ágata, Nil. Nil, já vou te ligar, tá? Jazinha. Anisa, Deusinete. Vamos entrando aí, pessoal. Vamos entrando porque a live vai ser show hoje. Vai ser muito top. Bom dia, bom dia. Vamos falando bom dia aí na live. Vamos falando. Vamos curtindo. Vamos começar a curtir. Gente, você que estiver vendo essa live depois... É muito importante que você curta a live, é muito importante que você comente a live para mais pessoas verem a live. Gente, é muito importante a gente chamar as pessoas que a gente vê que precisam ouvir essas palavras, que eu preciso ouvir o testemunho de outros costureiros. É muito importante você comentar, para você ajudar outras pessoas também, porque às vezes as pessoas só precisam ouvir alguém falar, precisam ouvir a história de alguém para poder levantar. Muita gente tem me mandado mensagem no direct falando: nossa, eu comecei a te seguir ontem, eu tô vendo a live aqui do fulano, tô vendo a live do ciclano, tô vendo tô vendo as lives desde o início e tem me ajudado bastante. E aí às vezes a gente fica só pra gente, né? Não comenta, não curte, né? E aí o pessoal não fica sabendo. E você não consegue ajudar outras pessoas que às vezes só precisa... Gente, tem gente que só precisa ouvir uma palavra amiga, tá? Tem gente que só precisa ouvir uma palavra, uma história, como a gente vai ouvir hoje, uma história de uma pessoa que está vencendo, que está, né? Como nós todos, nós estamos aqui, ó, junto, lembra? Pegado um na mão do outro e vencendo junto. Já vou ligar para Nil Modas on. Vamos falar com ela. Nil Modas Oficial. Nil, já vou te ligar, tá? Ai, vamos lá, vamos começar o dia com uma história de sucesso. Nil, vai lá nas mensagens. Aê, conseguiu. Só virar a câmera A câmera agora. agora. Pera aí, tô tentando virar a câmera. Meu Deus do céu. Eu e essa minha dificuldade. Não, é assim mesmo. Não, é assim mesmo. Ixi, você tá Ixi, você ouvindo tá de ouvindo outro de celular? outro celular? Nil, Ah, consegui. você tá ouvindo de outro celular? Não, do meu Ah, próprio não, tá. celular. Porque tava dando eco, mas vai dar certo agora. Agora, Bom dia, agora Nil. eu não, agora eu não tô te vendo. Não, mas eu tô te vendo. Acontece Ah, às vezes então tá isso mesmo. bom. Tá tudo certo. Bom dia, Então tá Nil. bom. Como É você porque tá? agora eu tô conseguindo me ver, mas não tô te vendo. Dá só uma Bom centralizada. dia. Dá só uma centralizada na câmera aí. Você ficar mais no meio. Aí, perfeito. Top, top. Bom dia. Nil, Bom dia, bom vamos que dia. vamos. Toma conta, a live é sua e vamos. Se Nossa, apresenta e fala o que você quiser. A live é sua, eu só tô aqui para te ouvir. muito ansiosa. Ah, rapaz, eu tenho pensado muito em tudo isso que transformou a minha vida desse meio de ano pra cá, quase, bem dizer, né? Que faz pouco tempo que eu tô seguindo você, comecei nesse ano, não conhecia. E pra Vou começar com a minha apresentação. Para quem não me conhece, o meu nome é Nilceia, mas muitos aqui só me conhecem como Nil Costureira. Bom, eu Desde só que eu conheço o Nil moro, só. me entendo por gente, tanto na família, amigos, na igreja, tudo é Nil e ficou Nil, né? Aqui, se você chegar aqui e falar assim, você conhece alguma Nilceia? Não, não conheço Nilceia, eu conheço a Nil. E tá tudo bem para você? Você gosta de ser chamado de Nil? Ah, Gosto, então tá gosto, tudo gosto. certo. Tá Tá tudo tudo certo. certo, tudo bem. Eu sou só conhecida mesmo como Nil e tá tudo bem. E eu comecei na minha iniciação, no meu empurrão aí para corte e costura, devido à minha avózinha. As minhas duas vó costuravam, porém não para fora, elas costuravam para a família. E ali o meu encanto era as roupinhas das minhas bonecas peladas. As duas
as vó faziam roupinha para minhas bonecas peladas. Até que a minha avó materna, ela começou a fazer saia para mim para a igreja, vestido. Eu ficava encantada, mas ao mesmo tempo com algumas modelagens que ela fazia, alguns modelos, eu não ficava à vontade. Eu tenho um quadril super largo, eu ficava parecendo uma capinha de botijão. E aí eu falei assim, não, eu quero aprender, vó, eu quero aprender. Aí ela falou assim, tá bom, quando você achar um curso, eu pago para você fazer esse curso. E foi se passando na minha adolescência, até que eu com 17 anos, eu falei assim, não, vó, é isso que eu quero. Porque até então eu era babá, cuidava do filho da vizinha, eu cuidava da casa com a minha mãe, eu cuidava da outra vizinha, filha da outra vizinha à tarde, saía da escola e tinha essa rotina de adolescente de querer trabalhar para ajudar, porque meu pai não dava dinheiro. E ele achava que gastar dinheiro com doce, salgado era bobagem. Então a Nilceia, para se manter na escola, ela foi trabalhar sendo babá desde os 11 anos. Isso foi até os 17 anos. Até que eu falei, vó, agora eu quero me matricular. Eu já achei uma escola aqui perto, não vai atrapalhar a minha rotina e eu vou fazer esse curso. Aí a avó foi e bancou esse curso de corte e costura. Fala da Era um curso onde você básico. é, Nil. Só pra gente se identificar com o lugar. Eu sou de Cotia, São Paulo. É um meio interior, indo mais pro interior de São Paulo. É, só para o pessoal identificar com a história que você está contando, que é Cotia, São Paulo, então, né? É Cotia, São Paulo. Hoje é uma cidade enorme, né? Quando meu pai veio morar aqui, era uma casinha aqui, outra ali, mas se desenvolveu tanto, tanto. Hoje chega a ter aí em torno de mais ou menos uns 279 mil habitantes. Muita gente. É muita gente. É uma cidade grande mesmo. Grande. E está se multiplicando. É muito condomínio sendo construído. Muita coisa. Agora construíram um parque gigantesco aqui. E tem travada Raposo Tavares, que é o que dá acesso à cidade, ao interior. Muitas vezes a gente usa a Raposo. E é enorme, é uma cidade bem grande, com bastante comércios, é uma cidade até gostosa. Porém, agora com o desenvolvimento tem travado muito para quem depende de condução de ônibus para trabalhar. Entendi. Aqui é bem, bem complicado a gente trabalhar fora, principalmente mães que têm filho pequeno, que precisa levar para creche, que precisa pegar a condução, é bem contramão. Correria, né? Mas pode continuar contando, era só pra gente. Pode continuar contando sua história, é só pra gente se identificar aí, que você tá falando que nos lugares, né? Aí o pessoal vai já começando a entender que é em Cotia. É, Cotia. E eu nasci aqui, né? Fui criada a vida toda aqui. Eu cheguei a morar por pouquíssimo tempo, acho que 9 meses em Minas Gerais. Mas daí já é uma outra história. E eu iniciei nesse curso de corte e costura, né? Fazendo o básico, onde minha avó pagou todos os meus cursos, eu finalizei, peguei o diploma. E quando eu peguei o diploma, era pela Sigbol, uma escola já conceituada há muitos anos também no mercado. E é o que eu tinha aqui. Naquela época não tinha o Senai, hoje tem, mas naquela época não. Então eu acabei fazendo pela Sigbol esse curso. Deveria ter se aperfeiçoado, mas daí nessa loucura de já pegar o diploma, a minha avó falou assim, não, eu vou te dar a máquina. Você aprendeu ali naquela caseirinha da vovó. Mas agora surgiu uma máquina nova, filha, e ela diz que é industrial, diz que é muito boa e eu vou comprar para você. E minha avó foi lá, foi minha apoiadora. Ela comprou a minha reta, que eu tenho até hoje, da Ciruba, minha interlock. E meu pai falou assim, bom, para te dar um empurrão, vamos lá para o centro da cidade, pro centro de São Paulo, que eu vou fazer uma compra para você. Aí meu pai me levou, Legal. comprou
cartelas de botões que aturou por mais de 10 anos. Eu ainda tinha botão, era vendido por cartelas, por Tinha dúzias. muito botão, né? Mais de 1000. Muito botão. Exato. Comprou fechado no atacado, zíper de ferro, zíper comum, que era para mim fazer saia e botar nas calças dos irmãos. Eu sou a mais velha de 4 irmãos homens e a única mulher. E não, você vai costurar, você vai fazer camisa para mim, você vai fazer roupa para sua mãe, você vai fazer roupa para você. E comprou fechado, zíper preto, branco, azul marinho e bege, diz que eram as cores que era mais usado. Então ele comprou fechado, que aturou também por 10 anos. Porque naquela época era pouco cliente, era família. Eu comecei assim, vou fazer uma peça para mim, vou fazer para minha mãe, vou fazer para meu pai. Começou só com o pessoal de casa mesmo. Toca de casa. E quando batia aquela dúvida de modelagem, eu ligava a professora, eu tô com dificuldade, a minha mãe é gordinha, não tá dando um encaixe na saia perfeito, tá com folga. Ela falou, vem cá que eu vou te ensinar a fazer transposição de pensa. Aí eu ia lá, ensinava, ela falou assim, vai filha, vai lá pra cidade, vai lá na escola para você fazer o aperfeiçoamento de modelagem, fazer o curso de modelagem. Se você quiser, dá para fazer de estilista, a escola tem. Eu falei, mas era longe. Para mim era longe, era em Pinheiros. Aqui a gente é mais próximo do centro de São Paulo, né? E eu fico ali no termo, entre o interior e ir pro centro. Eu fico ali no meio. O meio de lá é o meio de cá, né? Isso! Eu fico entre o meio de indo pro interior e o meio indo para a cidade. Se eu for para o interior, é 1h30 de viagem. Se eu for para a cidade, forma, né? E se eu for para o centro da cidade de São Paulo, é mais 1h30, quase. Né? Então quem vai o trânsito é do muito interior passa por aí, quem vem do interior passa por aí. Exatamente. O fluxo é grande aqui. Você fazia roupa para eles? Você não mexia com conserto? Para eles? Então, aí no comecinho foi para eles. Aí eu me casei logo em seguida, porque eu casei novinha, com 20 anos, né? Então foi a transição de terminar o curso, começar a aprender a fazer, ainda cuidando, sendo babá, e me casei. Casei novinha. Aí fui morar com o esposo, um pouco mais para frente, questão de daqui meia hora a mais, e no sentido interior. E ali também era poucas pessoas, poucos vizinhos, né? Naquela época, hoje não, lá já cresceu muito, mas era poucas pessoas que moravam ali. Mas eu comecei a pegar de vizinho, conserto de vizinho. Só que daí o marido ficou desempregado e eu precisava de mais, né? Não era o suficiente para ajudar, para manter a casa. Eu engravidei logo em seguida. Eu casei em dezembro, engravidei em janeiro. Enfim, aí nisso o marido ficou desempregado. Falei, vou trabalhar fora. Peguei um jornalzinho amarelinho que vende aqui na cidade e fui procurar lá a vaga de serviço. E o que eu encontro? Costureira. Precisa-se de costureira. Mais tem, né? Mais tinha, né? Mais tinha. Mais tinha naquela época. E era muito, muito. Aí eu fui para uma, liguei. Era longe daqui, né? Ir no sentido cidade. Aí eu falei assim, não, eu vou encarar. Fui bater lá na porta dessa oficina de costura. Ela falou assim, olha, só que tem um porém. Aqui a gente não registra. E eu falei, eu tenho um porém. Eu sei pouca coisa. Ela falou assim, então, aqui é por produção. E você vai ter que aprender a mexer em todas as máquinas. Eu vou te dar essa oportunidade. Se eu ver que você pega rápido, fácil e aprende logo, você permanece com a gente. Vou te dar 30 dias. Se não, infelizmente não dá. Aí eu comecei a ficar. Comi um lanche na hora do almoço e ir para a máquina. Eu quero aprender a passar linha, eu quero aprender a mexer na máquina, eu quero aprender a montar essa peça com mais rapidez. Ficava até tarde. Aí chegava tarde em casa, já super cansado, mas tinha ainda o filho, o marido, casa para cuidar. E no outro dia batente de novo. Aí eu queria chegar mais cedo ainda. Aí chegava mais cedo, eu avaliava aquela peça, piloto, sentava na máquina e montava. Aquela ânsia de aprender, né? Ou eu Aquela ânsia aprendo, de aprender.
Aí da reta já me jogou para overlock, da overlock já para galoneira e eu fui aprendendo em todas as máquinas com ela. Todas as máquinas. As meninas que trabalhavam lá ainda começou, você puxar saco, você puxar saco. Eu falei, sou minha puxar saco, não é o da patroa, é minha, eu preciso. Eu sei das minhas necessidades, eu sei da minha vontade de querer aprender. E eu tô fazendo por onde eu acho que é o meu caminho, né? É o que dava ali no momento. Eu não tinha oportunidade de fazer um curso. Aí veio os filhos ainda, era mais difícil ainda para mim estar fazendo um curso. Não existia online. Eu não tinha celular naquela época. Hoje não. Hoje a gente tem a facilidade de aprender no celular, muita coisa. Mas naquela época não tinha. Mal tinha uma televisãozinha pequena. É verdade. Hoje E tem depois. YouTube, hoje tem tudo, né? E as pessoas ainda não aprendem. Na época você aprendeu porque Exato. tinha que aprender e não tinha opção. Aí ela falou assim pra mim: olha, você passou nos testes, a gente gostou, você aprende rápido, você tem vontade de aprender e eu quero você aqui comigo. Porém, tem um detalhe: eu não registro. Você dá a sua palavra que você não vai colocar na justiça porque eu não tenho condição. E ela trabalhava para roupa de marca, como Iodice naquela época. Mas era Era facção de várias peça, né? facção em Era peça. Vinha casa tudo cortado. ou era empresa mesmo? Oi? Era casa? Era uma casa onde tinha o galpão de corte, a sala de corte que ela transformou, tinha a separação dos pedidos, tinha a sala das maquinários, onde a gente trabalhava, e depois a sala da revisão, ia passando pelos É que nem cômodos. aqui em Goiânia, eu também trabalhei assim também. Ia passando pelos cômodos. E ali eu aprendi tudo, quase o que eu sei hoje no ramo de costura e de produção, de facção. Eu aprendi muito com ela, fiquei por muito tempo. Eu falei para ela que eu dava a minha palavra como ser humana, como cristã, e que eu não voltaria atrás, porque minha palavra sempre foi. E eu aprendi com meu pai que tudo nessa vida é sim, sim, não, não. Então, se eu dei minha palavra, eu ia honrar com a minha palavra. E ela confiou e eu trabalhei com ela por muito tempo. E eu só saí de lá porque eu saí grávida do meu segundo filho e resolvi trabalhar em casa. Montei minha oficina dentro da minha cozinha, com Na duas, cozinha, olha, gente. com duas máquinas, Porque era uma casa a pequena, reta e isso? overlock. Minha casa era pequena. Aí tinha um corredorzinho, então era cozinha, um corredor e meu quarto, que estava junto com meu filho, e o banheiro. Era pequeno. Aí eu falei pro marido, olha, ou a gente vai para uma casa maior, ou vai ter que aumentar aqui. Ele falou assim, sem chance de aumentar aqui, porque o terreno lá é da família dele. Aí ele falou, a não ser que a gente construa em cima, mas agora a gente não tá tendo condição. Não tem como, no momento, a gente sair daqui. Eu falei, não, tudo bem, então vamos batalhar e vamos tentar. E ali fui trabalhar em casa, coloquei mais uma máquina, aí eu desocupei o meu corredorzinho, porque misturar cozinha com máquina não dava certo. Aí eu coloquei no meu corredor estreito e as duas máquinas, só tinha passagem de entrar e sentar na cadeira e trabalhar. Não tinha Ah, eu já mesmo. trabalhei assim, é horrível, não é, ô Nil? Nossa, misericórdia, eu não sei Porque como às eu vezes alguém consegui. quer passar e você tem que. Nossa, é um sofrimento. E É muita não, e aí força eu de começava a vontade, né, atender os Nil? vizinhos dentro da minha cozinha, É muita pensa. força de vontade, né, Nil? E Muita, muita gente muita. aqui tem ateliê, assim, dentro de casa, com um quarto e se sente feio. E se sente que não é a hora ainda de abrir. Aí eu comecei a pegar a produção daqui do Brás. O Brás aqui em São Paulo é a mesma coisa do quase aí do de Goiânia. Aonde tem tudo roupinha barato, aonde pagava assim aquela merrequinha para as facções e a maioria daqui que costura com facção pega tudo do Brás. Sei, sei como é que é. E, e, eles, Muito baratinho e eles as pagam coisas. muito barato, muito barato. E eu comecei a fazer essa comparação. A facção paga pouco, mas em compensação fazer concerto ganha mais, apesar de eu sempre cobrar baratinho nos meus concertos. Eu cobrava muito baratinho e foi por muitos anos. Eu não aumentava, eu não tinha coragem de É aumentar porque meu você preço. tinha, porque você Eu tinha falei, a dimensão da facção, né? Aí a gente fica medindo, né?
Eu coloquei 2 funcionárias para trabalhar para mim, tá? Eu cheguei a contratar funcionário para trabalhar dentro da minha casa. Eu comprei a galoneira e comecei a trabalhar dentro da minha casa com facção com 2 funcionárias. E caí na besteira de contratar a terceira para querer só querer administrar. Eu não queria sentar mais para fazer, eu queria administrar. E aí foi meu erro, porque o que elas faziam de dia, às vezes eu precisava vir comprar zíper, linha na cidade, comprar todos os aviamentos necessários, agulha. Quando eu voltava, tinha tudo lá para desmanchar e refazer. Eu passava a madrugada desmanchando e fazendo. Isso não aconteceu uma vez, não. Foram várias vezes. Por mais que eu ensinava, explicava, não tinha jeito. A mão de obra aqui, desde que eu me conheço por costureira, é difícil achar mão de obra. É no Brasil Aí você fala todo. assim, mas a pessoa chegava, não, eu tenho experiência. Eu tenho experiência, eu sou costureira. Eu sou profissional, eu trabalho há 15 anos, 10 anos. A outra falava, não, eu tenho muita experiência, 5 anos na mesma empresa. Você colocava para sentar, eu não sei fazer essa barra, só sei fazer bolso. A outra falava assim, eu só sei fazer barra. Por quê? Trabalhava por facção e sempre fez aquela mesma operação. Nunca mudou nem de operação. Eu, quando trabalhei na facção, ela me colocava para fazer todas as operações. Mas aqui não. As empresas colocam e jogam nas oficinas, as oficinas contratam a pessoa, aquela retista vai fazer só aquela outra só aquela operação e ponto. E não tem. E para conserto? E a pessoa não tem um outro discernimento de aprender outras coisas, né? Ela se limita a ficar só naquela máquina, só naquele serviço, e vai ver, trabalhou 8 anos fazendo barra só. Aí que eu aprendi que existe duas diferenças. A costureira, que é costureira, ela sabe fazer todas as operações. E tem a operadora de máquina. A operadora de máquina, ela vai fazer só aquilo, nada mais. A não ser que queira aprender e a gente ensinar. Mas quando você contrata, é as duas formas. É a costureira que sabe fazer todos os processos e a operadora de máquina, que ela só faz aquilo e nada mais. Né? É verdade. E levaram todo o meu salário do mês que eu tinha que pagar eles. Dinheiro que eu produzi o mês inteiro, que eu guardei na gaveta do meu quarto, porque meu quarto era colado com o corredor. Num descuido meu, não sei como, entraram lá, uma das meninas, que não tinha como eu saber quem era, não tinha como eu dizer quem era, porque eram 3 funcionárias e levaram o meu salário todo no mês. E foi aí que comecei a me embolar em dívida. Porque ali eu tinha o salário das 3 funcionárias, a passagem delas, o meu Tava manter da escrevendo. E oficina. alguém roubou. Alguém me roubou. Alguém me roubou. Ali eu entrei em pânico, mandei toda. Paguei elas, fiz empréstimo, paguei elas e mandei todo mundo embora. Eu fiquei desesperada, inacreditada, e nunca mais eu falei que eu colocaria alguém dentro da minha própria casa. Que eu trabalhava sozinha 24 horas se fosse necessário. E foi o que eu fiz, porque daí eu comecei a parar com facção e pegar mais conserto. Aí começou a vir o vizinho que era um pouco do outro bairro, me trazer, mas ainda tinha dia que tinha dia que não tinha. E quando chegava bastante conserto, eu preferia varar a noite fazendo aquele conserto para compensar o dia que não tinha serviço. E foi dessa forma que eu criei meus filhos. Depois eu cheguei a trabalhar também numa outra confecção por algum pouco tempo, até que eu entrei em sociedade. Pensa, rapaz. Ai, ai. Bom, mas isso tudo, Nil, eu sei o Foi que você vai aprendizagem, falar, mas é experiência, tá? Hoje experiência, você experiência. tem uma carga que ninguém te enrola. Mas pode Não, contar. não, não é uma. Olha, foi sofrido, foi luta sobre luta, mas de grandes aprendizados. Eu posso dizer que eu obstruí, tirei desse sofrimento, porque eu sofri muito, muito, muito. Grandes aprendizados, que se eu for contar tudo que eu passei, e meu sofrimento sempre me pegou muito na parte financeira.
na estrutura familiar, eu era uma pessoa que não sabia dizer não. Eu não conhecia a palavra não. Então eu estava costurando na máquina, meu irmão não tinha carro e me ligava. Nil, vem buscar minha filha na escola. A Nil saía, levantava da máquina e ia fazer. Eu não me via como profissional, como uma empresária. Nil, você pode fazer isso para mim? Faço. Nil, me leva aqui? Levo. Isso atrasava minha produção, acumulava sacolaiada, como vocês Você era a boa dizem. samaritana, então. Você era a boa samaritana. Exatamente. Aí, para compensar, o que eu fazia? Ficava até as 2 da manhã na máquina, acordava às 4 da manhã, para dar conta do serviço do cliente. E eu comecei a ficar muito esgotada. E o auge do meu esgotamento foi quando eu comecei da minha casa do 39 por 30, são 9 quilômetros, da casa da minha mãe, e eu comecei a vir cuidar do meu pai que ficou doente. Então eu trabalhava, cuidava da casa, dos filhos e vinha cuidar do meu pai. Então, para compensar tudo isso, eu comecei a trabalhar nas noites. Para de dia eu ter tempo de conciliar tudo: casa, comida, escola de filho, cuidar do meu pai. Por mais que eu tenha 4 irmãos homens, mas sempre carregou muito aqui no meu ombro e eu me deixei. Hoje eu reconheço que eu me permiti, né? Que eu poderia ter cobrado mais dos meus irmãos, ter o apoio, mas enfim, eu fiz o que foi necessário, não me arrependo. Deus recolheu meu pai e foi dos meus braços. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer por amor a ele. Só que não só bastava isso, ficou morando aqui minha mãe, minhas 2 vós. E eu comecei a cuidar depois da mãe do meu pai, a minha avó paterna, que também ficou doente. E ela falou assim: eu não vou aguentar o falecimento do meu filho. E ela realmente não aguentou e Deus recolheu ela. E eu comecei a vir cuidar dela. Ela também morreu no hospital comigo do lado. E ela tem 9 filhos. 9. Mas foi comigo que Deus recolheu. Neta. E nesse processo tudo, trabalhando, né? Sempre, não parei, não parei. Concerto de Mas eu roupa. comecei sempre no conserto de roupa. Mas aí eu não precificava, cobrava baratinho. Eu não parei para pensar sobre valorização de trabalho. Eu não pensei. Eu atendia meu público, era tão cansativo que eu me identifiquei com a história de ontem, aonde eu comecei a. Eu atendia o público de chinelo, trabalhava só de chinelo, não me arrumava. Já também atendi de acordar, lavar o rosto, tomar um gole de café e descer de pijama, porque o cliente estava batendo na porta, eu esgotada, e descia para atender e fazer o Sem serviço do estrutura cliente. nenhuma de empresa. Nada, nada, nada. Eu mesmo depois de um tempo, antes da pandemia, tudo, eu abri o meu MEI, mas eu não conseguia colocar em ordem, eu comecei a atrasar. Olha, é um caos. Virou um caos por falta de estrutura, por falta de ter parar para refletir, de estudar, de achar o meu eu. Eu me perdi no meu eu com tudo isso. Minha avó, depois paterna, ficou com Alzheimer, eu catei. Eu falei, amor, eu não aguento mais essa ainda em vida. Ele falou assim, vamos então morar com a sua mãe. Catamos tudo e viemos morar com a minha mãe. Porque aí ficou aqui minha mãe e minha avó. E minha avó, que mais me ajudou, que me deu a máquina, que era minha segunda mãe, ela ficou com Alzheimer. E eu vim cuidar dela. Com minha máquina, com filho, com mala, cuia, tudo que eu tinha, trouxe e vim morar aqui de volta para casa da minha mãe. Cuidei da minha avó também até Deus recolher, conciliando sempre, muito cansada. E nesse auge de cuidar da minha avó, eu tive depressão. Depressão profunda, aonde eu entrei num cardiologista para levar minha avó numa consulta. Ele olhou na porta e falou assim: sabia que sua avó tá com o coração excelente? Deu tudo bem nos exames do coração da sua avó? Da sua avó é mental, não é coração, não é saúde. Quem precisa de um cardiologista é você, que é cuidadora? Quando ele falou que quem precisa de cuidados e de tratamento era eu, senão quem ia ter um infarto era eu, ali eu desmontei na frente dele, sentei, chorei. Ele falou, você precisa de ajuda, que senão quem vai ter um infarto é você. Você está sobrecarregada. Ele se tornou meu psicólogo. O cardiologista se tornou meu psicólogo.
porque aí que eu fui procurar cuidar um pouco mais de mim, a pensar um pouco mais de mim, que senão realmente eu ia baquear devido à carga emocional que estava sobre mim. E por eu nunca me ver. Eu sempre via os outros. Aí eu comecei, a partir de E você hoje, se eu vou apaga, né? aprender a dizer Você se não. é Aí porque eu, você se apaga, né? Como se você fosse uma serviçal assim a todo o extremo, né? Não que você exato, não deva servir o ser humano, né? Claro, mas assim, a personalidade de Neil acabou, não existia. acabou, acabou. Não era empresa, não era empresa. Aí Deus recolheu minha avó, resumindo para por causa do tempo, Deus recolheu minha avó. Eu já estava mais estruturada e preparada para cuidar e para dizer não aí desse processo todo. Minha mãe perdeu as vistas devido a diabetes, pressão alta, a perca de pai das duas vós, da sogra, enfim. Minha mãe veio a perder a visão e eu a cuidar da minha mãe. Só que agora eu já estava um pouco mais preparada, estruturada emocionalmente, fisicamente, para poder cuidar dela e conciliar com o meu trabalho. Mas mesmo assim, eu vim, aqui é uma garagem que cabe 2 carros. Eu moro na parte de cima. Tem uma. Eu tinha muito cliente, porque eu cobrava baratinho, eu era conhecida aqui na região como uma boa costureira que cobra barato. E eu caí na besteira, eu falei, como aqui é grande, vamos montar uma facção aqui, vamos tentar de novo. Comprei mais máquina, coloquei no espaço, contratei mais funcionário, comecei a pegar a facção novamente, porque eu pensei, quem sabe agora mais estruturada, eu consigo colocar pessoas para trabalhar e ter tempo para cuidar da minha mãe, tempo para mim, para meus filhos, para o meu neto, que agora tinha nascido. Eu falei, eu quero pensar um pouco em mim. Mas foi ao inverso. Eu comecei a trabalhar muito mais do que os concertos. Eu comecei a parar de pegar concerto para trabalhar na facção. Só que aquilo virou uma loucura a minha Bola vida. E de eu, neve. aí eu comecei, Senhor, eu tô no meu limite, eu não aguento mais, eu não quero mais. Entra uma funcionária, sai, entra um, sai, não parava ninguém, porque não dava conta da produção. Não dava. Aqui é muito difícil conseguir mão de obra. E sempre contratando e ninguém permanecia. Porque você tem que bater meta. Se você não bate a meta, um facção, Só não dá dá prejuízo, certo, né? só dá prejuízo. Meu marido tirava do salário dele para inteirar para pagar funcionário. Porque o que elas produziam não era o suficiente para bancar elas. O que elas produziam, tinha umas duas aqui que não tirava nem a passagem. E eu falei assim, mas como eu vou ter tempo de ensinar? Da onde eu vou tirar condição financeira para manter uma. Aí eu vou abrir uma escola. Se eu precisar ensinar, eu abro uma escola. Eu falei, eu não estou preparada para abrir uma escola. Eu não tenho curso para isso. Tudo que eu aprendi foi na raça. Foi na raça. O que eu sei fazer hoje, corte, costura, eu faço vestido de festa, modelagem, foi tudo com muita luta, muito suor, noites em claro, lágrimas derramando, criança chorando do meu lado, eu me ausentando como esposa. E eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Cheguei no meu limite. Agora, esse ano, é tudo ou era nada. Eu comecei a tomar tarja preta, pra ter uma ideia, pra me dormir. Meu sono era tão leve, tão escasso, que eu cheguei a ficar 3 noites acordada, mesmo deitada, sem conseguir dormir. A minha cabeça ficava girando no outro dia, o que, que eu tinha para fazer, o que, que eu ia entregar, como eu ia resolver aquele problema daquele funcionário, como eu ia resolver aquele problema para pagar aquela conta, sempre pensando como eu vou pagar essa conta, como eu vou pagar aquela outra conta, Você banco acumulando, tava por um fio. tava por um fio. Até que eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu vou agora procurar estudar, me informar, analisar minha vida. Eu quero respirar. Parei por uma semana, que eu estava no meu limite de desistir, abrir mão de tudo e falar, marido, agora eu, a casa, as contas, tá tudo só por sua conta, te vira. Te vira porque eu não aguento mais. Já deu o que tinha que dar. Aí eu falei assim, não, Senhor, eu nunca fui de desistir, não vai ser agora. Só peço que você
Senhor, me ajuda que eu vou fazer a minha parte. E Deus colocou quem? A equilíbrios no meu caminho. Nilson. Por isso que eu falei. O nosso Deus, ele é bom. Ele coloca a pessoa certa no momento certo na nossa vida. E ali, ouvindo você, às vezes minha mãe falava, eu não dava ouvido. Ela falou, filha, você precisa se arrumar melhor. Foi bem na Ah, mãe, época. mas eu não tenho. Foi bem na época que você Ah, estava mãe, mas eu não esgotada. tenho tempo. Você Eu começou a ver tava. vídeos bem na hora que você estava esgotado na época? Isso. Eu No tava assim início no do ano, meu né? auge de limite de esgotamento. Foi no início do ano. Físico, físico, mental e profissional. Aí eu Foi no início do já ano tinha falado agora, até né? com meu marido. Ou agora eu viro realmente uma profissional, ou eu fecho tudo e não quero, vou vender tudo as minhas máquinas. Ele falou, você é doido, você nunca fez isso. Eu falei, não aguento mais, não aguento mais, não quero mais costurar. Eu não queria ouvir a palavra costura. Costura. Eu entreguei da facção, eu falei assim, eu não quero mais ouvir costura. Só que as clientes via, Nil, faz por favor, só essa barra. Ai, você é boa no que você faz. A Nilceia pegava, mesmo não querendo, ainda pegava. Via outro, ai, não para, não para. Todo mundo que eu conheço. Não para, não para. Eu falei, tá, mas se eu for não parar, tudo isso vai ter que mudar. E vai começar por mim. Eu falei, vai começar por mim. Aí comecei a me arrumar um pouquinho melhor, mas ainda de chinelo no pé. e ainda de chinelo no pé, que a vida inteira trabalhei de rasteirinha, sandalinha, chinelinho. E para a igreja toda elegante no salto alto. Para trabalhar, não. Para trabalhar era chinelo. E o baratinho? Aí vem você ensinar a valorizar, a precificar, a pegar no nosso pé, a colocar o Ricardo na nossa vida para ensinar a divulgação, a colocar também a Rosane para ensinar a se apresentar melhor. E com vocês foi assim, ó. Da água E pro eu só vinho. tava. Eu tava aqui embaixo, subia, descia, subia, descia. Eu tava nessa linha aqui, quase indo para baixo da falência, descendo, descendo. Em vez de subir, eu só tava É descendo. aquela velha Quando Deus história. colocou, É aquela. quando Deus colocou vocês na minha vida, fez isso daqui, ó. Ô, Subiu, ó. Nil, é aquela velha história. Você ficava perguntando, será que é esse mês que eu vou falir? Ô, É Nil, isso. se você me Aí eu falei permite, assim, então, agora tudo mudou. Eu aumentei meus preços. Aí eu falei assim, bom, o Nilson falou que eu preciso tirar meu medo. Deus, me ajuda a tirar esse medo de mim. Não quero mais ter medo. Eu vou aumentar meus preços. Aí comecei a barra de R$ 15, que passei 10 anos, mais de 10 anos, cobrando R$ 10 para fazer uma barra, aumentei para 15. não, quem estava pagando para fazer a barra era você, porque 10 anos a Eu, desvalorização é eu. gigante. Exatamente. Pensa no tanto já do que tinha subido todas as coisas e eu mantendo. Aí fiquei por mais 5 anos com R$ 15. Aí fiquei muito tempo. Aí quando eu encontrei vocês, era R$ 15 minha barra. Já fazia 5 anos. Nunca tinha aumentado. Aí eu falei Salário assim, mas mínimo aumentando e a barra da Nil, vai 15. você estava pagando Aí pro eu cliente botei, para fazer a barra aí eu dele. comecei a cobrar R$ 20. Desde que o meio termo que eu encontrei vocês, eu aumentei para 20. Eu falei, as clientes não vai vir. Ao contrário, não pararam, continuaram. Tá bom, Nil, tá bom. Ai, eu falava com medo. Ah, é R$ 20 a barra. Ah, não, tá, pode fazer. Você é bom no que faz, tá aqui, ó. Pode fazer. Eu me assustava. Cobrava o zíper também, R$ 15. Aumentei para 20. A pessoa não reclamava, eu me assustava. Eu, não era eles, era eu me assustava. Porque eu falava com medo. Agora não. Já aumentou de novo, tá? Porque tudo aumentou. Tá R$ 25 a minha barra. As clientes não foram embora, não. E não vai. Se desistiram, se desistiram uma, apareceu três. Nil, Três. ô Nil, Aí eu comecei a divulgação. Aí minha clientela começou também a mudar. Não é só do bairro. Agora eu tenho cliente que tá vindo de São Paulo, que já me e você sabe conhecia aqui. por que eles estão indo, Nil?
Sabe por quê? Pode falar a Porque ele verdade? pode, Porque pode falar. quem quer serviço do melhor não paga barato. Quando você cobra barato, você é a pior. A pessoa, ela te mede pela sua precificação. Pessoal, olha essa história. Exatamente. Nil, se você me permite, só assim para falar aqui. Gente, o que acontece é que de garra e força de vontade, nós todos sempre tivemos. Mas isso não basta. Não Não basta você basta. dar sangue, não basta você dar sua vida, não basta você dar seu corpo. Não basta, galera. E, Sem e com o estrutura, Ricardo, sem e com estrutura o de Ricardo, empresa, sem estrutura de empresa, Nil, não vai, não adianta você dar a sua não vida. Você presta. pode ficar 24 horas por dia, 30 dias por mês, que você não vai ganhar dinheiro se você não tiver estrutura. É porque as pessoas pensam assim, Nil, a gente pensa como produção de facção. Quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar. Mas não funciona assim. É quanto mais eu cobrar e melhor eu for, mais eu vou ganhar. E Verdade. atendendo menos, trabalhando menos, porque eu vou continuar sendo bom. Mas é bem isso mesmo. A gente tem que se ver como empresária, sim. A gente tem que se ver como profissional, sim, porque a gente tá nesse ramo, não é de ontem para hoje. A gente aprendeu com muita luta, muita garra, muita determinação, chegamos até aqui. O Ricardo ajudando muito, muito, aprendendo a divulgar com ele. Isso, olha, trouxe reconhecimento aqui no bairro. Pelo Instagram, chegou cliente. Quando a primeira vez que eu abri o Instagram, que minha filha que tinha aberto para mim na pandemia, postou só minhas máscaras, que eu vendi muito, né? Todo mundo costureira fez máscara e deu aquela alavancada financeiramente. E e parou. Parou aí. E nunca mais mexi com o Instagram, porque não era eu que mexia, era minha Gente, filha. Sempre quando, foi ela. quando a gente. Quando eu vi o Ricardo falando que precisava divulgar, que precisava colocar, e eu comecei a fazer vídeo. Isso começou a ter retorno. Quando você me falou do Google, eu fiz tudo que vocês passaram, eu pus em prática e estou colocando em prática e estou tendo excelente resultado. Para quem está nos ouvindo, eu posso garantir para vocês, tem resultado quando se coloca em prática. Não é, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eles estão falando, mas só serve para eles? Não, não serve para Ô, eles, Nil, dá um não. medinho, Serve mas para dá certo, gente. né? Dá um medinho, mas dá certo. Exato, exato. Mas a gente tem que arregaçar as mangas e ir para a luta. E correr. Nil, mas se você contou uma história aí que é a história verdadeira. Gente, vocês não têm ideia o quanto vocês são. A costura é importante para o país. Vocês ficam aí cobrando barato, fica aí à mercê do preço barato. O que aconteceu na pandemia? Quem que o Brasil precisou? O que aconteceu Das costureiras. com a questão do Rio Grande do Sul? Quem que foi que o Brasil precisou? Vocês Das não prestam costureiras. atenção no poder que vocês têm. Eu fico brigando aqui. Quando acontece algum perrengue em todo mundo, quem que o mundo precisa? Dos Não para costureiros. de brigar, não, hein? Não para, Dos não, porque tá tendo Pois é, resultado. o Eu sou Brasil, o resultado. Brasil, Eu quando sou precisou da resultado. pandemia, no mundo inteiro, foram atrás de quem? Dos costureiros. Quando deu Verdade. um problema no Rio Grande do Sul, infelizmente, por causa daquela questão das enchentes, quem que o Rio Grande do Sul precisou? Quem que o Brasil chamou para a luta? Os costureiros. É. E vocês ficam aí cobrando baratinho por um serviço que a nação precisa, que o mundo precisa. Gente, Olha, acorda. Acorda, olha olha essa essa história. história. Assiste Olha essa essa. história uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Nil, para a gente encerrar, desculpa, o que você fala para essas pessoas que acham que acabou, que não dá certo, que costura não dá dinheiro? O que você fala hoje, depois de quantos meses? 4 meses? Acho que eu tô seguindo você, acho que já tem Quatro uns 4 para 5 meses. O que meses. você fala sobre a questão da gestão dentro do seu ateliê de empresa? Fala aí para a gente finalizar, porque o pessoal tem que trabalhar também. É verdade. Primeiramente, colocar confiança em nós como profissional que somos, tá? Como capacitado que somos, para a gente conseguir ter a superação dos nossos traumas, dos nossos medos, é a gente se valorizar. Começar com a nossa valorização. Começa aqui dentro, começa aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração,
para conseguir pôr em prática. Porque muitas vezes a gente ouve e não damos valor naquilo que a gente ouviu, que nos disseram, como minha mãe dizia, você precisa se valorizar, não tem essa casa de ferreiro, espeto é de pau, não. Você tem que aprender a se valorizar sim, e começa de dentro para fora. Quando a gente muda a nossa mentalidade, tirando o medo, a gente entra com a transformação, com a valorização, aprendizado de precificação e a nos ver como profissional que somos. Então, tudo começa de dentro para fora. E acreditar em si mesma. Eu acho que é isso que vai nos levar a um gatilho para outro processo. É aprender a acreditar em nós mesmos. Olhar para dentro de nós, olhar a nossa história. A nossa vida tem uma história. Se chegamos até aqui, porque nós somos capazes, sim, de avançar para frente, para cima e não para baixo. E não ficar nessa mesma linha aqui, ó, tênua, não. É subir. Nosso foco é subir, é crescer. Nil, muito obrigado pela sua história. Assim, gente, a maioria de vocês são mulheres, tá? Vocês têm condição muito mais de ser mais rápido milionário do que eu. Vocês fazem 10 mil coisas num dia, gente. É Olha verdade. quanta Nil trabalhou, olha quantas pessoas ela cuidou, entendeu? E agora ela vai cuidar dessa empresa Mônica, que eu tenho aqui, ó, no certeza. comentário, bem Ah, rapidinho aqui, tem um comentário da Mônica que ela falou que não é as pessoas que valorizam, é nós mesmos que nos valorizamos. é por É isso por que o aí, cliente nunca te é por reclamou. aí. É por isso que o cliente não reclamou quando você aumentou, porque você é a melhor. Você botou o preço no seu serviço e ficou cobrando R$ 15 durante 10 anos porque você não se valorizou. Exatamente, Aí, às exatamente. vezes, eu não sei se você botava a culpa no cliente, mas assim, não era o cliente. Não O era o que. cliente ele sabe quanto que é uma barra, porque se ele soubesse, ele mesmo fazia. Então, e eu ficava me comparando com as outras que tem A aqui no bairro. facção, Ah, mas a fulana cobra comparando isso, mas a ciclana cobra e aquilo. E comparando não que a é facção comparação. cobra isso, cobra aquilo. Não é isso, gente. É a Não é, estrutura da não sua é. empresa, é o quão bom você é. Quantos anos a Nilton costura, gente? Quantos anos eu costuro? Quantos anos você que tá aí costura? E outra. Aí por isso que eu falo, Nil, por isso que eu falo, o novo, ele vai chegar e vai passar por cima de tudo, porque já vai chegar cobrando R$ 50 uma barra, enquanto nós ficamos aí sofrendo para cobrar R$ 5 uma barra. Tem gente que comentou ali, acha justo cobrar R$ 5, R$ 10. Eu acho desumano, Desumano, tá? Eu vou finalizar essa desumano. live É exatamente voltar à com essa palavra. escravatura. É É voltar a ser desumano. escravo. Um cliente que paga R$ 5 ou R$ 10 uma barra para um costureiro, tanto o cliente que paga como o costureiro que cobra, é desumano. 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 Porque a pessoa não consegue se manter, ela não consegue comer um prato de comida com R$ 10, R$ 5. Porque hoje qualquer prato de comida está mais que R$ 10, gente. E mesmo a Desumano. Falo facção mesmo. está. E mesmo quem trabalha na facção é um mercado muito É desvalorizado, sim. por isso que eu. Aonde eles pagam o que eles querem, o valor que eles querem, e vende muitas vezes lá num Muito shopping mais um caro. absurdo. É por isso, gente, que nós estamos indo para o rumo da mudança de cultura. Nós todos juntos, eu, a Nil, vocês que estão vendo essa live, que são 89 pessoas, ô Nil, Olha 89 só. pessoas. Se 20% dessas pessoas se levantar, a gente começa a mudar a história. E aí, Mudar a costureiro, história. daqui uns dias, quando alguém vir oferecer peça de R$ 5, ele vai cobrar 12. Quando vir oferecer facção de 30 centavos, ele vai cobrar 5. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eles não vão conseguir, eles vão ter que pagar bem. Pelo menos o justo, tá bom? Gente, vamos se levantar. Vamos se Verdade. levantar junto. Não adianta ficar dois gatos pingados lutando. Não adianta eu, a Nil, a Rosane e o Ricardo ficar lutando sozinho, não. Vocês têm que olhar e mudar tudo isso aí. Vai ficar até quando aí sendo tratado como animal? Parou, gente. Acabou. Isso vai É. acabar. Nem que eu for até o final da E isso minha vida, começa vai por acabar. nós. É Costureiro por vai ser nós que reconhecido nesse começa. país. Costureiro vai ser respeitado. Assim Quando um cliente chegar na como sua os loja, ele vai caminhoneiros se respeitar. uniram, assim como os caminhoneiros se uniram, a gente também tem que se unir mais ainda na nossa Exatamente. área. Porque a gente tem Eu o já poder é passei nós. isso para duas colegas de costureira aqui também, que elas estão super interessadas, fica mandando, eu desanimei, eu não consigo mais. Eu falei, pois o que eu estou aprendendo eu vou passar para vocês. Exato. E às vezes eu falo com elas, coloco ela, aprenda a valorizar. Ah, mas estão achando caro. Eu falei assim, não tem que achar. Elas É não por têm isso que que eu vou achar. Quem tem viajar que o achar é Brasil. você.
É por isso que eu vou viajar ao Brasil e não importa, gente. Pode acontecer o que for comigo. O que eu falei vai ficar para a história. O que nós estamos falando, Nil, vai ficar para a história. Mesmo que aconteça alguma coisa com a gente, já a mudança já começou. Entendeu? E Já vocês começou. não podem deixar isso parar. Nil, um bom dia. Vou deixar você trabalhar, porque tem muito serviço que eu tenho certeza. Muito, Vamos marcar muito. depois de uma nova Só live. sacolas lá Olha lá, atrás me vai aguardando. falar, dá uma grana, velho. A grana já tá cá na conta, né? Gente, É. obrigado, Nil. Um bom dia para você, um bom trabalho. Obrigado por essa linda história. Eu que Gente, agradeço assiste a essa live. oportunidade. Assiste Eu que essa live. agradeço. Minha gratidão a você, a Ricardo, a Rosane. Gratidão mesmo Obrigado, Nil. de todo o meu Obrigado. coração. É isso que eu Obrigada. quero. Eu quero a Para mudança da vida de vocês e a trabalhar. gente crescer junto, tá? Assista essa live uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até você botar para entender que você é importante. Todos nós Isso. somos importantes. Tchau, tchau, Nil. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. E vamos que vamos trabalhar. Sai do Instagram. Tchau, tchau.